Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos concluir hoje a parábola da candeia. E eu pergunto a vocês se esse estudo está sendo interessante, está sendo esclarecedor, se realmente está sendo apreendido por cada um de nós, porque estarmos presentes nesse estudo e não guardarmos nada vai ser complicado para cada um de nós, porque na hora que fecharmos o olho aqui, a nossa consciência vai dizer: você lembra da parábola da candeia? Você lembra da parábola do publicano e do fariseu? O que você fez com ela? Pôs no lixo? Jogou fora? Fez de conta, como faz a maioria das pessoas? Chega a 10 mil reencarnações, você já vai e volta e não quer mais nada? Então nós temos que estar preparados, gente, porque não vai ter lá o São Pedro nem o santo apontando o dedo para nós, mas a nossa consciência vai. Esta vai pegar pesado. Então vamos em frente. Como sempre, a imagem do Mestre Jesus, né? Então vamos relembrar o texto evangélico e depois nós continuamos de onde interrompemos. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o seu corpo será tenebroso. Nós já vimos, né, que olho nós temos, com que olho nós olhamos para os nossos irmãos. Ah, não gosto do Hugo, esse cara é chato. Mas penso, ao pensar aqui que eu desencadeio neuropeptídeos terríveis, horrorosos, e eles circulam no corpo. As células estão todas ali para captar esses neuropeptídeos, mas só que ela não sabe se são bons ou se são ruins. Se são bons, ótimo, e se são ruins, péssimo para nós. Nós desenvolvemos alguma doença. Então, cuidado com o corpo. O corpo será tenebroso na mesma proporção ou na proporção direta da qualidade dos nossos pensamentos. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Não adianta muito eu estar aqui olhando: ah, não gosto de ninguém, quero que morra todo mundo, que caia alguma coisa aqui e liquide todo mundo. Isto vale a pena? Não vale não, meus amigos. Temos que ser autênticos. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o teu resplendor. Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Então, como nós expusemos no encontro anterior, essa parábola revela isso aqui, olha. Isso aqui é muito importante. Nós temos que divulgar as verdades espirituais. O que nós fazemos, ou diariamente, ou uma vez por semana, duas, enfim, cada um tem a sua periodicidade. O que nós fazemos na casa espírita? Somos um passe, achando que basta vir aqui, tomar um passe, que meus problemas estão resolvidos? Não. Se a gente vem aqui, uma das obrigações nossas é essa daí: jamais impor. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, não, você tem que ser. Nada disso. Lança-se a semente, como já disse outras vezes, mas jamais impõe. A semente vai brotar e no momento propício vai desencadear a flor, o fruto, e o fruto vai cair quando estiver maduro. Diz Caligares, então, nesse livro Parábolas Evangélicas, que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las.
Nós estamos parecendo o governo brasileiro, joga tudo embaixo do tapete, esconde. Tudo que nós aprendemos em 10.000 reencarnações, ainda estamos aqui, gente. É para ver que nós estamos escondendo tudo debaixo do tapete. Não estamos pegando isto, assimilando, divulgando, passando para frente. Mas o mais importante é assimilar e praticar no dia a dia. Que sem esse conhecimento, continua Rodolfo Caligares, paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Tem algum exemplo que é contrário a tudo isso? Hoje nós temos. As barbaridades que nós estamos vendo dos nossos irmãos lá do Oriente. Matam, simplesmente por quê? Não concordam com o teu pensamento. Eu recebi um vídeo, divulguei esses dias, sobre uma muçulmana, porque estava com um casaco vermelho, foi executada a sangue frio, deram um tiro aqui, de cima para baixo nela, na frente de todo mundo. Que história é essa? Uma senhora, hein, Maida? Uma senhora, veja bem, que mundo é esse que nós estamos vivendo? 10.000 reencarnações jogadas fora. Então tem que dar a grande chacoalhada mesmo. Tem que ser, como dizia a doutora Marlene, na pancada na cabeça, senão não aprende, não sente. Porque o meu ponto de vista é esse: eu vou e tiro a vida de alguém. Quem sou eu? Quem somos nós? Aí, ó. Então a marcha da humanidade está naqueles momentos em que todos estão sendo chamados para dar de si o melhor que tem. Porque será separado neste momento o joio do trigo. Está quase no momento. Como vou repetir, todo mundo já ouviu da própria doutora. Estamos nos últimos segundos da prorrogação do segundo tempo. Continuando. Então vamos agora rever a ideia central de Emmanuel, contido no livro Fonte Viva, para que a gente retome então a posição de André Luiz a respeito dos chakras. Foi onde nós interrompemos no último encontro. Então, os versículos finais são esses, repetindo: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Então, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Lucas 34 a 36, no capítulo 1. Então, Emmanuel diz o seguinte sobre a candeia do corpo, que é que dá a luz do corpo. A claridade na lâmpada, para existir, consome força ou algum combustível, não é verdade? Ou a gente coloca o óleo, a gasolina e acende uma candeia. Aqui tem uma energia sendo produzida por uma usina onde um gerador está girando. Se parar, acabou a energia. Então está aí, consome uma força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, diz Emmanuel, não vai existir luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, os recursos, a vida, a possibilidade da vida, os recursos que temos disponível para viver essa vida. Alguém pode afirmar em sã consciência que nós somos terráqueos? Não, não somos. Estamos momentaneamente. Qual é a vida real? É a vida espiritual, ou a dimensão seguinte a que nós estamos, e não esta. Continua, Emmanuel. Nossa existência é, portanto, uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. Eu sou o centro do universo. Eu sou eu.
tudo tem que ser para mim, todos têm que trabalhar para mim, tem que ser do meu jeito. Está correto? Errado. Não somos daqui, estamos, e nós não viemos aqui para aproveitar a situação da terra, mas para desenvolver o amor, desenvolver a caridade, desenvolver a alteridade, desenvolver a fraternidade. E o que é que estamos fazendo? Sob a medida de nosso egoísmo, quer dizer, é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Acabei de dar o exemplo, o indivíduo lá no Oriente matou a outra mulher. Limitação pessoal. Eu acho que eu sou verdadeiro. 1.300 anos, a Terra é o centro do universo. Ai de quem discordasse disso, morria. Aí o Copérnico veio e disse, não, não é. A Terra não é o centro do universo, e acabou. E hoje as nossas ideias, nossas limitações pessoais, achamos que somos donos da verdade. Já disse, imagine uma extensão fictícia de 1 quilômetro. O zero é onde nascemos. Quando o final de 1 quilômetro é quando estivermos espíritos puros. Nós estamos hoje, o que, 10 metros nessa escala? Andamos 10 metros? Andamos 15 metros, 20 metros, numa escala de 1.000 metros? Então, como é que nós vamos querer achar que somos os maiores, os donos da verdade? Não somos. Coloquemos nossas possibilidades, diz Emmanuel, ao dispor dos semelhantes. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou para vivermos em coletividade, para aprendermos um com o outro, para nos auxiliarmos. Senão cada um viveria num ponto, isolado, numa cúpula e acabou. Mas não, dependemos um do outro. Precisamos um do outro. O exemplo bastante clássico. Não vai ter mais ninguém que vai fazer a limpeza nas nossas casas e nem no ambiente de trabalho. E aí, não vai ter mais ninguém que vai lavar banheiro, não vai cuidar de nada. O que será que vai acontecer? Então, dá para perceber o quanto nós dependemos um do outro. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Não, eu fui, eu fiz. Não existe eu. Eu fiz o quê? Alguma coisa. Agora, eu estou fazendo alguma coisa. Para mim? Não, para todos nós. Tem que ser assim. Não existe para uma única pessoa. Imagine se Deus fosse egoísta. Não nos desse o que Ele nos dá. O ar, o vento, a chuva, as flores. Essa maravilha que nós temos, esse equilíbrio todo, tudo que está à nossa disposição, é só para o um. Como seria? Não interessa. Ele sabe que somos todos pequenos ainda. Nessa escala que nós temos que subir, estamos no começo. Somos crianças ainda espiritualmente falando. Ele está ofendido comigo? Não, ele sabe que não. Que um dia vai cair a ficha e não tem outra alternativa, não tem solução. Ou eu aprendo ou eu aprendo. Ou eu pratico ou eu pratico. Senão eu vou ficando para trás e os meus amigos queridos, entes familiares vão tudo embora. Eu vou ficando. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, caso persevere na observância do amor universal. Agora vamos perseverar no mal? Aonde é que nós vamos? Vamos para grandes observações, para grandes lugares? Não. Vamos para as regiões profundas, regiões escuras, regiões onde não há luz, só trevas.
Ah, mas ainda ele pode mandar, eu posso ser o chefe das trevas. Como diz o próprio, não lembro se é o Emmanuel ou o André Luiz, um dia constará nos anais do planeta Terra que existiu as regiões profundas, as regiões escuras. Então não adianta eu imaginar que eu vou ficar nas trevas. Tudo é transitório. Nascemos simples e ignorantes para, com esforço e trabalho, retornarmos ao Pai espíritos elevados. E não para ficar parado nas trevas. Deus não criou o mal. Já pensou se ele tivesse criado o mal? Mal é coisa nossa. Nós somos tão pequenos que criamos o mal. Se Deus tivesse criado o mal, ele não nos daria as oportunidades que dá. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Pode, mas pode falar? Vai, vamos lá. Não sei se alô? Não ligou não, né? Baixa aí. Alô? Ah, pra cima. Eu pus pra cima, Fabinho. Ó, não foi. Não sei por quê. Aí, agora? Alô? Alô? Me chamou a atenção, Marta, que as duas frases desse slide do anterior, né, estão ligadas, né? E é interessante como as coisas vêm. A gente estava falando sobre a legislação humana, o Flávio estava falando isso na palestra mais cedo, como a legislação nossa vai avançando à medida que nós vamos nos conscientizando espiritualmente. E aqui, essas duas coisas que estão, a gente podia estar falando de geriatria. O sujeito que quer ser longevo, quer viver muito, ele tem que tentar ser útil o tempo inteiro que ele está aqui encarnado. Senão ele não consegue sobreviver. E é interessante isso, porque às vezes o pessoal não vê a importância de um avô, de uma avó, das pessoas com mais experiência, que vem nos trazer uma outra perspectiva da vida, do tempo, da observação, que é muito importante para nós em termos espirituais, não é só de vivência, não. É verdade. Maida, o Stephen Hawking, você não tá? Alô? Esse aqui não alô? deu. Acho que melhorou. O Stephen Hawking, eu não sei se alguém já foi ver o filme dele. Ainda não, Eu ainda não consegui, mas é uma pessoa que eu idolatro desde 88, quando ele descobriu a origem dos buracos negros. Todo mundo sabe que ele não mexe mais nem a boca. Era a última, 2 dedos que ele mexia. Acabou. O computador fala de acordo com o pulso elétrico que ele manda pensando. Então, o cara é um gênio, não adianta que ele é. E o que ele está fazendo? Ele tem um instituto, eu já falei isso aqui outro dia, que ele fomenta várias pesquisas para se descobrirem materiais que possam ser renovados, né? Que não precise ficar toda hora buscando na natureza e acabando com aquilo. E ele começou com a história do Big Bang, lá, tal, e o professor Norman já disse que isso aí faz tempo que caiu para a física. E até que o Stephen Hawking perguntou assim, tudo bem, vamos então admitir que foi tudo geração espontânea. Mas e o DNA? Pronto, volta tudo a estaca zero. Uma simples pergunta. Por que eu estou dando o exemplo dele? Com tudo que ele tem de diversidade física, quantos materiais novos, renováveis, que a gente não precisa agredir mais a natureza, ele, com o instituto dele, colocou à nossa disposição para estudos. Eu não sei se foi o instituto dele que descobriu agora, que existe no fundo do mar, eu não me lembro se é um animal muito diminuto ou se é uma formação nova que gera uma energia muito maior do que a gente conhece. Quer dizer, vejam, a pessoa que não mexe absolutamente nada mais no corpo, a não ser os olhos, quanto benefício ele trouxe para a humanidade. Mesmo ele se declarando ateu, que eu acho que depois da pergunta do DNA ele já não é mais, né? É impressionante, meus amigos. Cada um vem com a sua missão ou com a sua tarefa e temos que ir até o final. Não vamos ficar esperando, como eu digo sempre, ficar aqui de joelho pedindo, pai, joga um saco de dinheiro para resolver o meu problema.
Não vai acontecer. Ele vai te dar força, vai te dar inteligência, vigor físico para você trabalhar e vai buscar. É isso que tem que acontecer. Não tem outra saída. E só para esclarecer novos materiais, ontem eu vi um estudo que um cientista pegou uma lesma do mar, está presa nas rochas e ela com o dente, ela bate com o dente é tão forte que quando você conseguir desenvolver um cordão com este material, eu não guardei o nome, ele vai levantar 1,5 toneladas sem arrebentar. É esse aí, Maida. Não me esqueci o que era, mas é essa lesma aí. É esse aí. É o do dente que bate na rocha para arrancar a aura. Então, por aí você vê, o que nós temos que aprender? Infinito. Nessa escala que eu falei, imaginária, de 1 quilômetro, nós estamos a 10 centímetros do início dela, imagina o que temos que aprender, meus amigos e amigas. É infinito, é infinito. Continuando então, Emmanuel. Prega, pois, as revelações do alto, vamos divulgar, fazendo-as mais formosas e brilhantes em nossos lábios. Mas tem que estar o coração envolvido, porque só a boca nós sabemos que não vale muito a pena. Converse com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Se não dermos o exemplo, não adianta nada. Então conclui, irmão. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade. Esta energia, gaste, como ele disse, vamos ajudar as pessoas na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Aí, só Emmanuel falando. Ele, de vez em quando pega firme em cada um de nós. Se nós observarmos com bastante rigor, temos aí exemplos fantásticos. De vez em sempre. Oi? De vez em sempre. De vez em sempre. Vamos lá. Então qual é a lição que podemos retirar de tudo isso? Essa daí. Que o Espírito, que já amealhou recursos do bem, retira dos acontecimentos do dia a dia, tudo que nos acontece a cada minuto, a cada segundo, lhe retira o quê? Preciosas lições que são inacessíveis ao cidadão comum. Por que o Cristo falou, não dai pérolas aos porcos? A resposta está aí, ó. Adianta dar informações preciosas a quem não leu, a quem não quer saber? Então, se nós temos um conhecimento, nós temos a obrigação, está aí, ó. Nós vamos tirar lições com esses ensinamentos que os outros não conseguem tirar. Somos melhores? Não. Temos mais compromisso, temos mais obrigações. Quanto mais sabemos, quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Por que isso acontece? Acabei de dizer, porque esse Espírito que já amealhou recursos do bem, tem desenvolvido o que? A visão interior. É aquela visão que não é mais por chão. É ampla, um horizonte ilimitado. Hoje nós ficamos ainda no chão, é isso, é aquilo, é aqui, é aqui. Não conseguimos elevar os pensamentos no nível universal, do universo. Ficamos restritos ao pálido ponto azul que é a Terra. Como o próprio, não me lembro, aquele cientista que preparou a nave e mandou fora, já faleceu. Quando a nave estava em Saturno, voltou para a Terra, tirou uma foto, pegou um pedaço do anel de Saturno e mostrou um pálido ponto azul. E aí ele faz a pergunta: nesse pálido ponto azul estão todas as suas preocupações, estão todas as suas histórias, está tudo aí. E o resto?
E esse restante serve para quê? Para enfeitar as nossas noites? Para a gente pensar um pouquinho, né? Então, porque esse espírito já desenvolveu a visão interior, que é resultante o quê? Das inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. Dr. Inácio Ferreira bate firme, ele e o Dilon Fernandes. Cerca de 10.000 reencarnações já estivemos aqui. E não aprendemos nada ainda. Muito poucos. Estamos ainda matando, degolando, aceitando isso como verdade. As pessoas nos enganando e nós batendo palma para elas. Gente, espera um pouquinho. Eu acho que nós estamos em alguma coisa que não justifica mais. Mas só uma coisa que eu lembrei. Madre Teresa, quantas vezes ela foi para os países africanos em guerra, passava por cima de mina, campo, né? Tudo. Ah, não vai ali. Alguém parava essa mulher? Só no meio de doente, país em guerra, passando por baixo de bomba, por uma bacia, um carrinho de feira. Alguém parava essa mulher? Ninguém parava. Ela não tinha. Quer dizer, é uma pessoa que introjetou. A visão interior estava desenvolvida ao longo das encarnações. Nosso querido Chico, que fez, o que continua fazendo na espiritualidade. Tá aí, gente. E nós acomodados, parados, quietinhos, deixa como está para ver como é que fica. Vamos em frente. Não faz ideia, do Chico. Nós não fazemos a menor ideia de como era a vida do Chico fora daquilo que a gente conhece ali no Centro Espírita da Prece, Abacateiro, não sei o quê. O livro da doutora, o Chico Xavier nos Pedaços de Espelho, ele esclarece muitas outras coisas. Claro que tem de ler, mas a gente vê que o Chico não se resumia àquilo. Então, continuando, né, o centro coronário vai brilhar destas pessoas aqui, ó. Brilha à distância de acordo com os valores intelectuais e morais incorporados ao espírito. Não é só intelectuais, não. Principalmente os morais. Quanto mais fizermos, mais vai brilhar esse centro coronário nosso. Rememorando então os centros de força. Então nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Ninguém tem dúvida, né? Isso aí é. Diz André Luiz, então, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, na introdução, ele diz o seguinte: centro coronário. O centro coronário está ao ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Está aí, olha, esse centro é a pétala, como é que é o pétala de lótus. Como é que é? De lótus, não é? Pétala É a flor de lótus. Flor de lótus. A flor de 1000 pétalas. Aí ninguém misturando. Então, repetindo, está o ponto de interação entre as forças do espírito e as forças psicossomáticas, fisiopsicossomáticas organizadas. Ele que coordena. Então, cuidado com os nossos neuropeptídeos, que a gente consiga fazer essas forças estarem organizadas e não desorganizadas. Ah, teve um câncer. Por que será? Caiu de paraquedas? Ah, teve não sei o que lá, caiu de paraquedas? Não. O Emmanuel era claro: dizes-me o que pensas, que eu te direi com quem anda. Não é verdade? Então, o que você está fazendo? O que você está pensando? Coisas horrorosas? Você está alterando os neuropeptídeos do corpo. Aí, gente, está na nossa mão. Continuando, então, diz o André Luiz: do centro coronário parte a corrente de energia vitalizante, que é formada de quê? De estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental,
que envolve esse chakra. A nossa matéria mental está ali firme, transmitindo aos demais centros os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias, ações. E conclui: da mesma forma, esses centros, que são interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos nossos órgãos e nos demais implementos de nossa constituição particular, nosso corpo, fixando então em nós o que? Os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Aí, mas viveu só 10 anos, é o karma. Meus amigos, o karma ele só vai acontecer se a gente for ignorante na acepção da palavra. Aquele exemplo que está no Pontos e Contos do Irmão X está claro, que eu já cansei de dizer para vocês. O karma, entre aspas, era perder um braço na reencarnação que ele estava. Ele se dedicou ao máximo em prol dos necessitados. O karma se cumpriu? Sim. Sim. Ele perdeu o quê? O braço? Não. Um dedo. Está aí, ó. Então nós podemos alterar? Podemos alterar. Está aqui, ó. Está claro. O André Luiz deixou isso muito claro. Pois não, Sandra. Então, o segundo exemplo é aquele que o Fábio falou do Stephen Hawking. Sim. Que ele tem esclerose lateral amiotrófica há 25 anos. Um paciente com esclerose, a média de vida são 5 anos. Eu me lembro que eu tive um companheiro de diretoria no lugar que eu trabalhava, foi exatamente isso, 5 anos. Então, complementando, se ele não tivesse essa energia que você está aí explicando, que ele domina, ele tem um bom pensamento, ele não viveria esses 25 anos com uma doença degenerativa que todo mundo sabe que ela é progressiva e em 5 anos a pessoa não consegue fazer absolutamente nada. É verdade, tem razão. Bem lembrado, é isso mesmo. Está em nossa mão. Nós aqui conduzimos. Essa é a maravilha do Espiritismo. Essa é a maravilha do Evangelho. Está em nossas mãos. Nós é que somos o nosso condutor. Não é ficar aqui chorando para Deus, para jogar o saco de dinheiro, como eu sempre brinco. Não, é arregaçar a manga e vamos trabalhar. Enquanto há vida, há esperança. Vamos em frente, pensamento positivo. Como diz aí, eu acho que é Domingas, em um dos livros, daí ela diz: me arrependo do tempo que eu passei dormindo enquanto estava na matéria. Tinha que ter dormido muito menos para aproveitar o tempo. Então temos que trabalhar bastante, no limite das nossas forças. Mas só uma questão. Nós buscamos sempre amealhar as coisas. A gente estava falando justamente do orgulho hoje. O texto é longo, capítulo 7 do Evangelho. E nós, claro que nós temos que buscar amealhar as coisas. Mas o meu pensamento, ele precisa vibrar na seguinte questão: eu preciso buscar amealhar, tentar melhorar minha vida, né? Tentar ter uma vida melhor, mas com que propósito? Se eu tenho, é aquela questão do pensamento mesmo, irmão. Diz-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Como é que eu posso conquistar coisas para mim? Claro que é aquela questão, eu vou ter que tentar ajudar os outros, mas como é que eu posso buscar as minhas conquistas me afastando ou afastando as pessoas de mim? O Stephen Hawking, a gente não sabe que missão esse homem tem. Se declarava ateu, tá bom, mas quanto bem ele anda fazendo para a humanidade? Nós temos os nossos conhecidos, Chico, Gandhi, Madre Teresa, o João Paulo II, todas essas pessoas religiosas. O Gandhi era uma outra situação, era política, mas que evitava a violência. Os outros religiosos que saíram por aí, o João Paulo II, que destruiu o comunismo, ele destruiu, né? Ainda existem
pontos, mas isso a gente dá um jeito. Quer dizer, como é que eu posso querer ser agradável? Os meus problemas, o karma, é um karma, tá bom, mas o que eu vou fazer desse karma? Não é bem assim. Jesus foi bem claro. Nós somos responsáveis pelas nossas obras, a cada um segundo suas obras, mas ele advertiu: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Quer dizer, se eu estou ferindo com a minha língua, o que eu posso esperar depois? É isso mesmo. Para mim, o Flavito na primeira hora ele estava falando do horário, primeiro horário estava falando do positivismo. Eu acho interessante a gente observar que o Hans Kelsen, que foi para muitos o maior jurista que nós tivemos, depois dele falar o que é o ordenamento, o conjunto de normas, ele diz que tem uma norma fora do ordenamento. Trazendo isso para esse lado de cá, você veja, a doutora sempre insistiu que a nossa mente está fora do corpo. Aquilo que a nossa Sandra trouxe, de que normalmente são 5 anos, e esse espírito está aguentando todo este tempo, reforça que ideia? A ideia que a doutora Marlene nos passou, de que a mente está fora do corpo e se irradia pelo coronário, e aí que esse espírito conseguiu trazer todo este resultado. É uma questão, ele pode, num primeiro momento, né, Flávio, teve dificuldade de assimilação, mas ele está cumprindo uma missão espiritual. Com certeza, quem coordena, nós sabemos, é o espírito. O corpo é o HD, mas quem é que dá ordem é quem está operando o teclado. É o espírito que está fora do HD. Então está aí, fácil para a gente entender como são as coisas. Então a importância que cada um tenha o corpo luminoso, não tendo trevas em parte alguma, como disse o Evangelho. Essa é a conclusão de Emmanuel, né? E mais, Emmanuel diz o seguinte no Envia de Luz, no capítulo 33: é preciso saber que há ciência e há também sabedoria, que há inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Então isso nós não podemos de jeito nenhum esquecer. Então a pessoa que não sabe fazer a distinção entre ciência e sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual, estará sujeita a muitos reveses na existência. É tudo um balde só, foi tudo junto. Não é bem assim, né? Temos que estar preparados para ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir. Via de regra, deixa como está, vamos embora, vamos lá, vamos empurrando. Não é bem assim não, meus amigos. Novamente Emmanuel diz o seguinte: geralmente todo homem de raciocínio fácil, olha só, aqui ele vai dar uma cacetada em nós que não é mole, viu? Todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, tenhamos sempre presente que o ser humano ainda não possui qualidades para registrar a verdadeira luz. Inteligência para aquilo. Aquilo que eu falei, o exemplo que eu falei da nossa evolução: 1 quilômetro imaginário, 1000 metros, nós temos 10 centímetros de evolução nessa linha imaginária de 1 quilômetro. E olha, 10.000 reencarnações no mínimo. Continua, não acabou não. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares existem seres sagazes, habilidosos e entendidos, conhecedores e profissionais diversos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas, prontos para o golpe do interesse inferior. Tem algum exemplo? Alguém tem algum exemplo? Não precisa falar. Tá gravando, né, Marta? Tá gravando. Tá gravando. Eu também não sei de nada, né? Não é brincadeira não, meus amigos. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade
visando extrair vantagem, ambição. Nossa Senhora. Tá isso, chamando Olha, mas isso aí, essa primeira parte aí, quantos escrevem livros abomináveis para vender os corações? Veja, o Goethe, na Revista Espírita de 1859, acho que junho, ele é entrevistado, né, por Kardec, e ele fala o seguinte, que ele se arrependia do que ele, de alguma coisa que ele tinha escrito, porque graças ao suicídio do jovem Werther, porque ele levou muitos jovens ao suicídio para serem heróis como ele. Então ele, aquilo, o Goethe já estava um patamarzinho um pouquinho melhor que o nosso. E ele escreveu um livro daqueles com uma outra concepção. Só que serviu como ele falou, eu me arrependo porque eu cometi um erro grave, eu não deveria ter escrito aquilo. Você veja o quanto bate depois. Não é brincadeira não. E conclui, mano. Não bastam a engenhosidade, a habilidade e a simples visão psicológica. É preciso luz divina. E essa luz divina, como é que nós vamos conseguir? Fora da caridade não há solução. Não há solução. Não tem. Não adianta muito falar que é sabido, que pratica na casa, vem 2, 3, 5 vezes por semana, mas se não tem a caridade, não tem solução. Então vamos nos lembrar o seguinte: perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de uma forma contínua. Não adianta sermos bonzinhos na frente dos outros e na hora que estivermos sozinhos, quero pegar o Hugo, quero pegar o Henrique, quero trucidar. Não, nós temos que ser autênticos, temos que ser nós mesmos, independentemente de pessoa ou situação. Porém, é fundamental que nos libertemos das manifestações nebulosas do personalismo. Eu sou bom, eu é que sei, sabemos nada, ninguém é bom de nada. Pode ter lido 1, 2, 3 livros a mais, gastou um ano a mais focado num determinado assunto, mas não é o melhor, não existe o melhor. Melhor é Deus. Repito, a escala de 1000 metros, nós andamos 10 centímetros. Quem é o bom? Tem mais responsabilidade porque leu um pouco mais. Emmanuel, no livro Via de Luz, capítulo 3, a respeito disso, ele vem nos esclarecer o seguinte: nem sempre a luz divina reside onde a opinião comum pretende observá-la. Olha só, puxada, meus amigos. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. E conclui: raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. A literatura espírita está repleta de companheiras de espíritos que achavam que era o bom, que eram aqueles que defendiam a pureza doutrinária, e continuam fazendo isso até no mundo espiritual. E a caridade? E a caridade? O que é a pureza doutrinária? Amor a Deus é amor ao próximo, ponto, a ti mesmo. Ponto. E acabou. Não tem, ou a doutrina espírita está prontinha. Não está prontinha. O próprio Cristo, quando trouxe o Evangelho, ele disse: eu vou para o Pai e vos mandarei o Consolador, porque vocês não podem ainda entender coisas que eu tenho para falar. E nessa escala que eu já falei várias vezes, de 10 centímetros, a doutrina já veio prontinha, redondinha. Que é isso? Desculpe, mas seria ignorância eu achar que está pronta. Como? Nós já vimos no encontro anterior que a clareza, as verdades vão sendo mostradas de acordo com a minha capacidade de absorção, a nossa capacidade de absorção.
Então, essa mania de pureza doutrinária, gente, isso aqui não quer estudar, não quer fazer caridade, quer ficar numa redoma estudando. Pureza doutrinária, repito, amor a Deus e amor ao próximo, como aqui. O Cristo é o nosso modelo e guia, está muito claro. Como devemos proceder para que as sugestões negativas do mal não nos atinjam? Está aí, ó. Primeiro, perseverar na luta educativa, caminhar sempre em direção ao bem, nunca em direção ao mal. Por que em direção ao bem? Porque bem vem de Deus, mal vem do homem, criação do homem. Libertar-se pouco a pouco das paixões inferiores. Todo mundo sabe o que é uma paixão inferior: excessivo apego à matéria, acúmulo de bem, acúmulo de riqueza. Como eu sempre digo, vocês estão cansados de ouvir, não tem nenhum enterro onde vai um carro forte atrás e nem um caixão cheio de gavetinha para levar as coisas. Aí nós vamos ficar do lado de lá, vendo a divisão dos bens, vendo a briga entre os herdeiros, e não vamos entender o que está acontecendo. Fora da caridade não há solução. Sempre ter a humildade ao nosso lado. Ninguém é sábio, ninguém é elevado. Estamos todos no mesmo caminho, procurando conhecimento, procurando a elevação. Também manter a benevolência. Não, eu sou o grande, eu é que posso. Bate. Que é isso, gente? Quem somos nós? Plantio é elite, colheita obrigatória. Manter a fé e, sobretudo, o perdão no coração. O próprio Cristo nos ensinou: perdoar quanto? 1, 2, 70 vezes, 7 vezes. Somente assim vamos poder incorporar a luz, e então vamos revelar um corpo repleto, um corpo luminoso de virtudes. Perseverar sempre. Desanimar jamais, desistir jamais. Então, era isso que eu tinha para hoje, para nós concluirmos a parábola da candeia. Abro para conversas, para debates, para perguntas. Temos ainda pelo menos uns 5 minutos antes de subir. E se nesse momento agora desse um tremor de terra aqui, caísse o céu, o que nós faríamos? Aí, tudo para o céu, é isso? Iríamos todos para o céu? É centro evangélico do Umbral. Mantida a brincadeira, gente. Se desencarnarmos, de repente, todo mundo, o que é que nós colocamos na nossa maleta de retorno? Está pronta a nossa maleta? Nós... Não, aguarde um pouquinho, por favor. A nossa maleta está repleta do quê? Pensamentos materiais? Está pronta para nós nos batermos de frente conosco mesmo? Como é que está? Nós podemos sair daqui e acontecer um acidente, vamos embora, e daí? Lembremos, ninguém é terráqueo, ninguém vai ficar para semente. Nós estamos aqui e estamos nos preparando para o retorno, da mesma forma que de lá para cá nós nos preparamos para a reencarnação? Ou também lá a gente fica flautando, achando que deixa como está para ver como é que fica. Como é que nós estamos? Precisamos pensar muito, meus amigos. Esses momentos de reflexão são muitíssimo importantes. Não é para a gente chegar aqui e ficar preocupado, tem que tomar um passe. É nesse momento que nós estamos sendo assistidos. É que nós estamos em reflexão, estamos ligados aos irmãos da espiritualidade, estamos ligados a Deus, a Jesus, e são os momentos em que nós vamos efetivamente crescer. Não vamos ficar imaginando que daqui a pouco eu tomo o passe, pronto, resolveu. Não. Esta fase é a mais importante.
Alguma pergunta? Então, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. Internautas, até o próximo encontro. O Flávio vai dar um recado, por favor. Só um minutinho, por favor. A Folha Espírita, agora de fevereiro de 2015, fez uma folha especial da doutora Marlene. A edição é R$ 4,50, é o preço da Folha Espírita normal. Aqui embaixo da livraria estão vendendo. E, claro, assinando a Folha Espírita também receberá. É interessante para nós conhecermos um pouco mais a nossa diretora-presidente. É um estoque limitado, vale a pena muito ler. E o último livro da doutora, o Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, para a gente conhecer um pouco mais o ícone do espiritismo no Brasil. Vamos trabalhar.